Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o comportamento de uma junção PN sob equilíbrio, sob polarização reversa e sob polarização direta. Muito bem, a junção PN ela constitui um dispositivo que nós chamamos de diodo, que tem a função retificadora de corrente. No entanto, é importante estudar o comportamento da junção PN para entendermos outros dispositivos eletrônicos, como por exemplo os transistores, Bem, uma junção PN é formada por uma única barra de material semicondutor, onde um dos lados nós dopamos com impurezas doadoras, como por exemplo fósforo, e do outro lado nós dopamos com impurezas aceitadoras, por exemplo boro. E assim nós temos aqui uma interface entre uma região N e uma região P. Bom, na região N, os portadores majoritários são os elétrons, Mas nós também temos portadores minoritários, no caso, os buracos, Assim como na região P, os portadores majoritários são os buracos, mas também nós temos os elétrons como portadores minoritários. Muito bem. Logo após o processo metalúrgico de fabricação dessa junção, nós teremos aqui um acentuado gradiente de concentração de buracos e elétrons, através da nossa junção. De forma que, por difusão, buracos vão difundir para o lado N, deixando expostos íons negativos na região P, e elétrons da região N vão se difundir devido à diferença de concentração, vão se difundir para a região P, expondo cargas fixas positivas nessa região. Com o passar do tempo, essa difusão vai evoluindo e nós vamos tendo aqui um aumento da espessura dessa região de cargas fixas, Cargas fixas positivas no lado N, cargas fixas negativas no lado P. De tal forma que haverá o surgimento de um campo elétrico através dessa junção, nessa região que nós chamamos então de região de depressão. E quando vai acabar essa difusão? Quando que o sistema vai estabilizar? O sistema vai se estabilizar quando o campo elétrico ficar intenso o suficiente, pois nas regiões próximas à junção, devido à vibração térmica, podem surgir elétrons e buracos que serão acelerados pelo campo elétrico através da junção, constituindo uma corrente agora de portadores minoritários, uma corrente que nós chamamos de corrente de deriva. E a junção entrará em equilíbrio quando a corrente de deriva, devido à ação do campo, se igualar à corrente de difusão. E aí nós teremos o equilíbrio da junção, estabilizando aí a nossa junção, ok? Como nós temos aqui um campo elétrico interno, surge então uma diferença de potencial, ou um potencial interno da junção, uma barreira de potencial que impede a difusão devido à diferença de concentração de buracos e elétrons através da junção. Essa barreira de potencial, que nós vamos a partir de agora denotar por V0, ela é determinada aqui pela constante de Boltzmann, multiplicando a temperatura, dividido pela carga do elétron, vezes o logaritmo natural da concentração de impurezas aceitadoras, vezes a concentração de impurezas doadoras, dividido pela concentração intrínseca de portadores ao quadrado do semicondutor. Então, aqui a gente vê o perfil do campo elétrico através da junção. Muito bem, aqui os terminais estão abertos, a junção está em equilíbrio. Nós sempre teremos, então, essa barreira de potencial na junção que impede a continuidade da difusão inicial que se dá após a fabricação dessa junção. Mas a junção PN ela vai ter utilidade sob duas condições. Uma delas é quando nós polarizamos a junção de forma reversa, ou seja, nós aplicamos uma fonte de tensão através do dispositivo de forma a tornar o lado N mais positivo do que o lado P. Veja, a fonte de tensão, o lado positivo, está ligado no lado N. O que vai acontecer nessa polarização reversa, Então, se nós temos aqui um potencial positivo da fonte, ela vai gerar um campo elétrico no mesmo sentido do campo elétrico interno da junção. Ou seja, nós vamos ter aqui uma intensificação do campo elétrico através do material. E um campo elétrico mais intenso vai ser garantido por uma maior
concentração de cargas positivas aqui fixas do lado N, uma maior concentração de cargas negativas fixas do lado P. De forma que mais íons ficarão descobertos, nós teremos aqui um aumento da largura da região de depressão, no sentido que vai impedir a difusão cada vez mais, aumenta a barreira de potencial, certo? Nessa situação, nós ainda teremos corrente, mas não uma corrente de fusão. A corrente de fusão de portadores majoritários ela vai a zero, né, com o aumento dessa barreira de potencial. No entanto, devido à vibração térmica, buracos podem surgir do lado N e elétrons livres surgirem do lado P, e esse campo elétrico que se forma aqui na junção vai acelerar essas cargas livres que podem surgir próximo à junção, no sentido de formar uma corrente de portadores minoritários, né? Uma corrente que a gente chama de corrente de polarização reversa, que, no entanto, é bastante pequena, que para efeitos práticos aí, na polarização reversa, ela pode ser considerada desprezível, né? Mas qual é a utilidade, então, aqui da junção PN sobre polarização reversa? A utilidade está no fato que nós temos a junção PN sobre polarização reversa como se fosse um capacitor controlado por tensão. Como assim? Aumentando a tensão através da junção na polarização reversa, nós aumentamos a barreira de potencial. E aqui o lado N será visto como uma placa negativa e o lado P como uma placa positiva. Aumentando a tensão de polarização reversa, aumenta a barreira de potencial, então é como nós estivéssemos aumentando a distância entre as placas e, portanto, diminuindo a capacitância, né, da junção, através do controle da tensão de polarização reversa. Nós temos, então, um capacitor controlado por tensão. No caso, a capacitância vai ser dada pela capacitância inicial da junção quando está em equilíbrio, dividido pela raiz de 1 menos a tensão de polarização reversa, dividido pelo potencial da junção em equilíbrio, né? No caso, a capacitância da junção em equilíbrio ela é dada por essa expressão, que depende da permissividade elétrica do silício, da carga do elétron, das concentrações de impurezas aceitadoras e doadoras, né, na dopagem, e do potencial da junção, ok? Isso tem muita utilidade em circuitos eletrônicos, né? Mas a outra função, e que é muito conhecida da junção PN, é sob polarização direta, né? Bom, sob polarização direta, nós tornamos o lado P mais positivo do que o lado N. E assim, bom, aqui na junção nós temos um campo elétrico que vai da esquerda para a direita, mas com a polarização direta, a fonte criará um campo intenso da direita para a esquerda contra o campo da junção, que se formou no equilíbrio para impedir a difusão. Então, o campo gerado pela fonte de tensão vai enfraquecer esse campo aqui na interface, na junção, de forma a favorecer a difusão de portadores de carga pela diferença de concentração, né? Assim, nós vamos ter aqui um aumento de portadores minoritários do lado P e um aumento de portadores minoritários do lado N, certo? Bom, então, diminuindo a camada de depressão, favorecemos as correntes de difusão, né, de portadores majoritários, que será muito mais intensa que a corrente de polarização reversa, né, em sentido contrário. Então, a redução da camada de depressão favorece aí as correntes de difusão. Então, a junção vai conduzir uma corrente intensa, e essa corrente intensa é possível demonstrar sob polarização direta, que será dada pela corrente de polarização reversa vezes exponencial da tensão de polarização direta dividido pelo potencial térmico menos 1. O potencial térmico é dado pela constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela carga do elétron, que nós temos aí em torno aí para 300 Kelvin, 25 graus Celsius, em torno de 25 a 26 milivolts. E a corrente de polarização reversa, que já foi citada lá atrás,
Ela é dada aqui pela área de contato da junção, pela carga do elétron, pela concentração de portadores intrínsecos, pela constante de difusão dos portadores N, pela constante de difusão dos buracos, concentração de impurezas aceitadoras, concentração de impurezas doadoras e pelos comprimentos de difusão de elétrons e buracos, né? Bom, é importante salientar aqui, né, desse comprimento de difusão, conforme esses portadores vão difundindo, né, no caso, elétrons vão difundindo da região P para a região N, após atravessar a barreira aqui de depressão, eles vão recombinando com buracos e sua concentração vai diminuindo. Da mesma forma, acontece com os buracos que difundem para a região N e vão se combinando, recombinando com elétrons, vai diminuindo a concentração. E nessa situação, então, o nosso diodo, a nossa junção PN, conduz corrente, né? Para fins práticos na análise de circuitos, então, sob polarização reversa, nós temos a corrente de polarização reversa que é muito pequena e nós podemos considerar como nula, né, para fins de circuitos elétricos, aí na análise de circuitos elétricos. Já sob polarização direta, o diodo ele vai conduzir quando a tensão aplicada ao diodo for igual ou maior à tensão da junção, o potencial interno da junção, que fica aí em torno de 0,708 volts, né? Para um valor de tensão aplicada no diodo, então, de 0,708 volts, ele passa a conduzir. Portanto, o diodo ele vai funcionar como uma chave aberta sobre polarização reversa e como uma chave fechada sobre polarização direta, sendo que através dele vai ter uma queda de tensão em torno de 0,708 volts, que corresponde ao potencial da junção. Ok, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado.